Vamos direto ao assunto e fica até o final porque o número 1 vai te fazer questionar se você realmente quer ter acesso ilimitado à internet. Estamos falando das buscas no Google, que transformam sua madrugada numa sessão de terapia não remunerada. Número 10. Número 10. Sintomas mais qualquer coisa. Você acorda com uma dor de cabeça leve. Pensa, vou só checar rapidinho. Digita dor de cabeça, lado esquerdo e 3 cliques. Depois o Dr. Google já te diagnosticou com um aneurisma cerebral, deficiência de vitamina B12 e possivelmente um tumor. Basicamente, você entrou querendo saber se era ressaca e saiu convencido de que tem 6 meses de vida. O problema é que o algoritmo de busca não foi programado para te acalmar, ele foi programado para te engajar. Então ele te mostra os casos mais dramáticos, mais raros, mais clicáveis. É o equivalente a perguntar pro seu tio hipocondríaco se aquela manchinha na pele é normal. Spoiler, nunca é normal na cabeça dele. A ironia, 99% das vezes, é desidratação, má postura ou estresse, mas aí não rende 3 horas de pânico existencial às 2 da manhã. Resumindo, seu corpo tem mais bugs que o Windows Vista, mas provavelmente você não tá morrendo. Provavelmente. Número 9. Casos reais de possessão. Tem gente que acha uma boa ideia, depois de assistir um filme de terror, buscar casos reais que inspiraram O Exorcista. Aí você descobre a história de Anneliese Michel, uma garota alemã que passou por 67 sessões de exorcismo, parou de comer, morreu pesando 30 quilos, e tem gravações de áudio dela falando com 6 vozes diferentes. Tem fotos, tem documentos médicos, tem o processo judicial dos padres. E agora são 4 da manhã e você tá olhando pro canto do quarto, achando que viu algo se mexer. O cérebro humano é uma máquina de encontrar padrões. Então, quando você enche ele de informação sobre possessão, ele começa a interpretar cada rangido da casa como atividade paranormal. É tipo instalar um antivírus pirata, que fica inventando vírus só para justificar a própria existência. A parte mais assustadora: muitos desses casos têm explicações médicas perfeitamente racionais. Epilepsia do lobo temporal, esquizofrenia, transtornos dissociativos, mas o cérebro em pânico prefere acreditar em demônios, porque pelo menos demônio você pode exorcizar. Ansiedade clínica é mais complicado. No fim das contas, você não está sendo assombrado. Você só hackeou seu próprio sistema de medo. Número 8. Imagens de ressonância magnética de doença grave. Nada como ver 50 imagens de cérebros com tumores, pulmões com câncer ou fígados cirróticos para transformar aquela dorzinha aleatória numa sentença de morte. O Google Imagens não tem filtro de só me mostra os casos leves, então você vai direto pro hall da fama do terror médico. É o museu de cera da hipocondria. O problema é que seu cérebro não consegue processar estatística visual. Você vê 20 imagens de casos graves e automaticamente assume que isso é a norma, quando na verdade você está olhando os 0,1% mais extremos. É tipo julgar como é dirigir no Brasil, baseado só em compilação de acidente no YouTube. A realidade é que a maioria das ressonâncias mostra absolutamente nada de errado, mas essas não viralizam, não ganham artigo, não aparecem na primeira página. Basicamente, você está fazendo amostragem enviesada, com material projetado para chocar estudantes de medicina, não para acalmar leigos às 3 da manhã. E agora você tem 17 abas abertas comparando a sua dor nas costas com hérnia de disco estágio 4. Número 7. Relatos de quem sobreviveu à tragédia específica. Acidentes aéreos, ataques de tubarão, sequestros. Você escolhe a tragédia e o Google te entrega 15 relatos em primeira pessoa de gente que passou por aquilo e viveu para contar. Parece inofensivo, até inspirador, mas tem um efeito colateral. O seu cérebro começa a calcular probabilidades de forma completamente irracional. Você lê sobre o cara que sobreviveu a um ataque de urso e de repente tá com medo de acampar, sendo que você mora em São Paulo e o bicho mais perigoso que você vai encontrar é pombo. O cérebro humano evoluiu para superestimar riscos raros e dramáticos, porque na savana africana era melhor ter medo de leão demais do que de menos. Então, quando você alimenta esse sistema com histórias de sobrevivência extrema, ele entra em modo alerta máximo. É o equivalente a ligar o alarme de incêndio porque você queimou a pipoca. A ironia é que você ignora riscos reais, tipo atravessar a rua olhando para o celular, mas desenvolve pavor de ser atacado por crocodilo no Tietê. Resumindo, seu cérebro está rodando software de caçador-coletor em hardware de século XXI, e essas histórias são o vírus perfeito para travar o sistema. Número de 6. Experiências de quase morte mais assustadoras. Tem relato de gente que morreu clinicamente, voltou e contou que viu túnel de luz, parentes mortos, revisão de vida inteira em 3 segundos. Tem outros que viram o oposto, vazio absoluto, escuridão eterna, sensação de dissolução completa da consciência. E agora você tá deitado na cama pensando, e se quando eu morrer for assim? Sendo que você tem 70 anos de vida pela frente, mas o cérebro já tá ensaiando o pânico existencial.
O problema é que essas experiências são interpretadas pelo cérebro em estado de emergência, com oxigênio baixo, neurotransmissores em colapso, então não dá pra confiar que aquilo é preview confiável do pós-vida. É tipo julgar como é a Disneylândia, baseado no que você sonhou depois de comer pizza de madrugada. Mas o cérebro não liga pra metodologia científica quando tá com medo de deixar de existir. Ele pega esses relatos e transforma em combustível pra ansiedade das 4 da manhã. Basicamente, você pegou a maior incerteza da existência humana e decidiu pesquisar ela no momento de menor racionalidade do seu dia. Parabéns, você hackeou seu próprio sistema de sono. Número 5. Teorias da conspiração que se provaram verdadeiras. Você começa lendo sobre MK Ultra, o programa real da CIA, que fazia experimento de controle mental, com LSD em cidadãos sem consentimento. Aí descobre a Operação Northwoods, plano militar americano, de fazer atentado terrorista falso para justificar guerra. Tuskegee, onde o governo deixou homens negros morrerem de sífilis para estudar a progressão da doença. E de repente você percebe, tem conspiração que não é teoria, é histórico. O problema é que isso valida o cérebro paranoico. Se essas eram reais, quantas outras são? E agora você tá a 3 cliques de acreditar que a Terra é plana e que répteis governam o mundo. O cérebro humano tem um bug chamado viés de confirmação. Quando você descobre que uma conspiração era verdade, ele assume que todas as outras também são. É tipo descobrir que um político roubou e concluir que todos roubam, sendo que a lógica não fecha. A ironia, as conspirações reais foram descobertas por jornalismo investigativo e documentos vazados, não por vídeo de YouTube com trilha sonora dramática. Mas aí não alimenta o lado do cérebro que quer se sentir especial por saber a verdade. No fim das contas, você trocou o sono por paranoia e nem ganhou o superpoder de detectar mentira. Antes do número 4, se você tá curtindo essa compilação de autossabotagem digital, deixa o like pra eu saber que não sou o único insone pesquisando besteira. Bora pro número 4. Número 4. Acidentes domésticos fatais mais comuns. Você acha que sua casa é segura, até descobrir que mais gente morre caindo da escada do que em acidente de avião. Que afogamento em banheira mata mais que ataque de tubarão. Que intoxicação por monóxido de carbono é silenciosa, incolor, inodora. E seu aquecedor pode estar te matando agora. De repente, aquele degrau solto vira armadilha mortal. A banheira vira câmara de execução. E você nunca mais vai olhar para o botijão de gás da mesma forma. O cérebro tem um problema. Ele calcula risco baseado em quão fácil é imaginar a situação, não em estatística real. Então, o acidente doméstico que acontece todo dia com todo mundo parece mais provável que realmente é. É o equivalente a ter medo de morrer no chuveiro, mas dirigir sem cinto. A matemática não fecha, mas o medo não liga pra matemática. A parte mais cruel. Agora você sabe que escada mata, mas não pode parar de usar escada. Então você só ganhou ansiedade, não ganhou solução. Resumindo, você transformou sua casa num campo minado mental. E o único jeito de sair ileso é nunca mais pesquisar estatística de morte. Número 3. Parasitas que controlam o comportamento do hospedeiro. Tem um fungo que infecta a formiga, assume controle do sistema nervoso, faz a formiga subir na planta mais alta, morder a folha e morrer lá em cima para espalhar esporos. Tem verme que infecta grilo, faz o grilo pular na água para se afogar, porque o verme precisa de ambiente aquático para reproduzir. Tem protozoário que infecta rato, desativa o medo de gato, faz o rato se aproximar do predador, porque o parasita só completa o ciclo dentro do gato. E agora você tá pensando, será que eu tenho parasita controlando meu cérebro? Spoiler, provavelmente não, mas o Toxoplasma gondii infecta tipo 30% da população mundial. E alguns estudos sugerem que altera comportamento humano, deixa a gente mais impulsivo, menos avesso a risco. Basicamente, tem chance real de você ter um protozoário de gato influenciando suas decisões de vida. A ironia, você não pode fazer nada com essa informação. Não tem como saber se aquela vontade de comprar moto é sua ou do parasita. Então você só adicionou mais uma camada de incerteza existencial. É o equivalente a descobrir que você pode estar sendo hackeado, mas não tem antivírus. No fim das contas, livre-arbítrio já era questionável. Agora você tem desculpa biológica para todas as decisões ruins. Número 2. Casos de pessoas que desapareceram sem deixar rastro. Tem gente que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Gente que sumiu do próprio quarto trancado. Gente que mandou mensagem dizendo "tô bem" e nunca mais foi vista. O caso do Brian Sheffer, estudante de medicina que entrou num bar em Ohio, foi filmado pelas câmeras de segurança e nunca saiu, simplesmente evaporou. Todas as saídas tinham câmera. Ele não aparece em nenhuma. 20 anos depois, nada, zero. O cérebro humano odeia mistério sem resolução. A gente precisa de narrativa fechada, começo, meio, fim, mas esses casos são começo, meio, vazio. Então o cérebro fica em loop, tentando preencher a lacuna, inventando teorias, cada uma mais perturbadora que a anterior. É o equivalente a deixar série no cliffhanger para sempre. A parte que ninguém fala.
A maioria dos desaparecimentos tem explicação chata: acidente não registrado, suicídio, fuga voluntária, mas os que viram lenda são justamente os inexplicáveis. Então você está consumindo a amostra enviesada de realidade. Basicamente, você pegou os 0,01% mais estranhos da humanidade e decidiu usar isso como base para entender como o mundo funciona. Agora você tem medo de sair de casa, mas estatisticamente você está mais seguro na rua do que dirigindo para a padaria. Número 1. Síndrome de Cotard. Mais casos reais. Existe uma condição neurológica rara, onde a pessoa acredita, com convicção absoluta, que está morta. Não é metáfora, não é depressão poética, é delírio neurológico concreto. O cérebro perde a capacidade de conectar percepção sensorial com emoção, então a pessoa olha para o próprio corpo e não sente que aquilo está vivo. Alguns pacientes param de comer porque morto não precisa de comida. Outros acreditam que estão em decomposição, sentem cheiro de carne podre vindo do próprio corpo. Tem caso de mulher que pediu para ser levada para o necrotério, porque era o lugar certo para ela. E a parte mais aterrorizante, do ponto de vista deles, faz todo sentido. O cérebro deles está processando realidade de forma internamente coerente, só que a premissa está quebrada. É tipo rodar lógica perfeita em cima de dado corrompido. Você chega em conclusão absurda, mas cada passo do raciocínio está certo. A ironia, isso te faz questionar. Como você sabe que a sua percepção de realidade está calibrada? Se o cérebro deles pode quebrar desse jeito, o seu também pode. E agora são 5 da manhã. Você está olhando para o próprio braço, tentando sentir se ele está vivo, e percebendo que consciência é só interpretação elétrica que a gente decide chamar de real. Resumindo, você queria dormir, acabou tendo crise existencial sobre a natureza da percepção. Parabéns! Agora você sabe que curiosidade digital tem preço, e o boleto vem em forma de insônia. A real é que o Google não foi feito para te acalmar, foi feito para te engajar. E terror é o engajamento mais eficiente que existe. Então, da próxima vez que você tiver vontade de pesquisar sintoma às 3 da manhã, lembra, seu cérebro é péssimo em estatística, excelente em pânico, e o algoritmo sabe disso. Qual dessas buscas você já fez e se arrependeu? Quero ver quem tem coragem de admitir nos comentários. E se você achou que isso aqui foi pesado, espera até ver o vídeo sobre vieses cognitivos que te fazem tomar decisão idiota todo dia. Tá aparecendo agora na tela. Clica lá que eu te explico por que você é péssimo em escolher qualquer coisa. Fui!